vocês? Espero que esteja tudo ótimo, tá? Hoje nós vamos dar início à nossa aula 12 e vamos ter como tema fazer música é criar. E, para início de conversa, vamos falar sobre a definição de música, tá? Música é uma palavra que vem do grego e significa a arte das musas. Ela é uma forma de arte que se constitui na combinação de vários sons e ritmos, seguindo uma pré-organização ao longo do tempo. É considerada por diversos autores como uma prática cultural e humana. Não se conhece nenhuma civilização ou agrupamento que não possua manifestações musicais próprias. Embora nem sempre seja feita com esse objetivo, a música pode ser considerada como uma forma de arte, considerada por muitos como sua principal função. Estamos começando a nossa unidade 4 e nela falaremos mais especificamente do processo de composição de músicas. Na construção de nossa cultura musical, é importante sempre estar aberto para ouvir todos os estilos com canções de todas as épocas. Para nos auxiliar no processo, é necessário compreendermos o papel dos sons e do silêncio, que podem ser organizados de diferentes formas na criação ou execução de uma música. Os instrumentos musicais e as vozes são os responsáveis pela organização dos sons e do silêncio em uma canção. A partir de agora, vamos estudar com detalhes as propriedades principais dos sons: timbre, intensidade, altura e duração. Timbre é o que nos permite reconhecer uma determinada voz ou instrumento musical. Conseguimos diferenciar, por exemplo, o som de um violino e de uma flauta produzindo a mesma nota. Isso ocorre em função de alguns aspectos. São eles: o modo como o som é produzido no instrumento, a partir do sopro percutido com baquetas ou com as mãos, entre outros exemplos. A maneira como o som vibra dentro dos instrumentos. Ele pode ressoar dentro da caixa de um violão ou percorrer o corpo de uma flauta. E o material de que é construído cada instrumento: madeira, metal, plástico, etc. A intensidade caracteriza os sons como mais fortes ou mais fracos. Por exemplo, o som de um trovão pode soar bem forte, com muita intensidade. Já os sons dos pingos de uma chuva fina, ao caírem no chão, soam mais fracos, com menor intensidade. Em um grande show de música ao vivo, o som amplificado soará forte, com muita intensidade. Já quando cantamos para um bebê dormir, nossa voz soa fraca, com menor intensidade. Dentro de uma mesma música, podemos ter diferentes intensidades para torná-la surpreendente e interessante. Nas partituras, os músicos utilizam termos originários da língua italiana para denominar as diferentes intensidades. O termo piano, representado pela letra P, é usado para denominar os sons fracos. O termo forte, representado pela letra F, é usado para denominar os sons fortes. Existem outras denominações, de acordo com a variação na intensidade que se deseja. Os termos fortíssimo e pianíssimo são utilizados para designar os sons de maior e menor intensidade, respectivamente. Os termos meio forte e meio piano indicam os sons de intensidade intermediária. Em música, a altura refere-se à característica de os sons serem graves ou agudos. Existem instrumentos que produzem sons mais graves e outros mais agudos. O contrabaixo, por exemplo, é um instrumento que pode tocar sons mais graves. Já a flauta e o violino são exemplos de instrumentos que podem tocar sons mais agudos. Também é possível perceber as diferenças entre os sons graves e agudos nas vozes das pessoas. Por exemplo, a voz de homens adultos costuma ser mais grave do que a de crianças. Quando falamos, cantamos ou tocamos um instrumento musical, produzimos vibrações que formam ondas sonoras que são conduzidas pelo ar, pela água, etc. O número de vibrações por segundo dá origem ao que chamamos de frequência. Na produção de sons agudos, precisamos de um grande número de vibrações, e na produção dos sons graves, o contrário, temos menos vibrações por segundo. Dos instrumentos de cordas, essa frequência vai depender do comprimento das cordas e da espessura delas também. Por isso, o violino tem um som mais agudo do que o violoncelo. As cordas do violino são mais curtas e finas. No violão,
podemos perceber que temos cordas mais finas e mais grossas. As finas possuem sons mais agudos e as grossas, sons mais graves. Em música, denomina-se duração a propriedade de os sons serem curtos ou longos. Os sons que produzimos, seja falando, cantando ou tocando instrumentos musicais, possuem diferentes durações. Alguns sons mais longos e outros mais curtos. Exemplo disso, quando estalamos os dedos, os sons produzidos são de curta duração. Já o som de um trovão é mais longo, de maior duração. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho e nos vemos na próxima oportunidade. Tchau!